Qual a importância do backup? Tu faz backup? A gente vai falar sobre isso hoje. Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um Noel Canal. A série de vídeos do YouTube, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Tinder, do LinkedIn, que toda semana tá aqui com vocês trazendo assuntos interessantes para fotógrafo, para não fotógrafo. E agora, nessa nova fase, uma fase de entrevistas. Então, toda semana vai vir aqui, a gente vai trazer algum convidado especial falando sobre um determinado assunto. E hoje o convidado dessa semana é um cara que, acima de tudo, é um grande amigo, é fotógrafo. Ele é o cara que vai fotografar os eventos comigo, me ajuda muito em vários processos dentro aqui todos os processos que eu preciso de algum suporte e tudo mais, e ele entende muito sobre um determinado assunto, que é o que a gente vai falar aqui, que é backup das suas fotos, backup dos seus arquivos, tanto para quem é fotógrafo e para quem não é fotógrafo. Então eu vou fazer a chamada aqui e a gente vai conversar um pouco, feito? Meu, seguinte, quantos backups eu tenho que ter das minhas fotos na minha vida? E no mínimo 2, no mínimo, né? Backup. Lembrando que backup, ele não é cópia. Backup não pode estar, tu tá no mesmo HD e tu tem duas cópias. Isso não é backup. O backup, ele é o mesmíssimo arquivo num outro lugar. Então ele vai ser numa outra mídia, ou ele vai ser na internet, ou vai ser num outro HD mesmo guardado dentro de casa, enfim. Mas no mínimo duas, né? Eu acho que é o mínimo. E o máximo é o quanto o teu medo de perder te dizer para ter. Duas além do original. Sim, 2 backups. Backup, né? Como eu disse, não é a mesma coisa que tu ter uma cópia no mesmo lugar. Que Backup. não. Então, ou tu vai ter num HD diferente e mais na internet, ou tu vai ter em 2 HDs fora, 2 HDs diferentes, enfim, no mínimo 2. A gente fala em backup e o pessoal ele pensa muito em backup físico, obviamente, né? Que é importante. Backup físico é algo que é interessante porque, enfim, né? Sei lá, eu acho que tá ali na tua mão. É importante porque tu tem que ter acesso a ele a qualquer momento, assim como tu tem acesso ao original, né? Então é legal tu ter uma cópia, um backup físico, que é tu ter num HD ali na tua mão, mesmo que guardadinho na gaveta lá e tal. É legal tu ter para tu poder ter um acesso mais rápido, porque se tu tem esse HD em outro lugar, se tu tem um HD com um backup que tá em outro lugar, tu já não vai poder trabalhar com aquilo ali, tu não vai poder dispor daquilo ali exatamente naquele momento. Se tu tem um backup na internet e dá um problema na tua internet, então tu já também não tem acesso a esses dados. Então é legal tu ter um backup à mão, assim, mas ainda físico, né? Mas é uma das opções de backup, né? Porque, enfim, eu acho que o backup não é só para te salvar quando tu perde algo, mas sim para te salvar rápido quando tu perde algo. Às vezes tu pode só precisar ter aquele material a longo prazo, mas às vezes tu pode precisar ele a curto prazo. Pode acontecer um problema no computador, tu ainda tá editando, por exemplo, sei lá, né? Tem diversas coisas das quais a gente pode se safar tendo backup. Uma delas é um problema, sei lá, o teu computador estragou. Como é que tu vai trabalhar com aquilo que tu estava ali? Tem um backup para poder continuar trabalhando com isso em outro lugar, ou para voltar a trabalhar no teu computador mesmo, caso aconteça algum problema no HD da máquina, enfim. É interessante tu ter isso à mão para poder seguir adiante o trabalho. Para quem está assistindo agora e tem só em um lugar os seus arquivos, qual a mensagem mais realista que tu podia dar para essa pessoa? Pega na minha mão e repitam comigo. Pai nosso. Ai, nossa, que isso deve ser. Se tu só tem uma cópia, reza para que não aconteça nada. Porque se acontecer e acontece, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, se tu, cara, copia agora para o que tu tá fazendo e a tua atividade desse exato momento é criar mais cópias em lugares diferentes desse mesmo material que eu tenho guardado. Ainda mais a galera que trabalha com fotografia, né? E tipo, enfim, a gente fala, quem é fotógrafo era para ser pelo menos muito ligado em backup, mas a gente não pode deixar de pensar também nas fotos pessoais, né? As fotos que só estão no telefone, as fotos que só estão no notebook, as fotos que, enfim, as fotos Que é uma realidade entre os fotógrafos, né? É a galera esquecer que a gente também tem uma história e uma memória para criar, né? As nossas próprias. Então, backup, quando eu acho que backup é
de tudo, né? Copia o que é importante para ti também, que tá digital, copia em lugares diferentes, joga para nuvem, enfim, faz backup. Tu falou em backup de nuvem. Ali a gente falou primeiro um backup físico, né? Que é interessante ter ali dois backups físicos. Uma coisa que é interessante também é ter algo que periodicamente tu vá atualizando, só que em outro lugar, não na tua casa, né? Aquela velha história, se pegar fogo na tua casa, tu tem uma cópia ainda. E casas pegam fogo, não com tanta frequência, mas pegam. Mas backup online, qual que é a melhor ou as melhores ferramentas, assim, a mais prática? Não entrando muito a fundo, mas os 20% que gera 80% do resultado. Assim, o cara parar agora e fazer um backup online, tanto das fotos profissionais quanto das fotos pessoais. Então, não aprofundando muito, eu vou dar 2 dicas. Tem milhares de dicas, milhares de nuvens bem confiáveis, bem robustas, algumas caras, outras baratas, enfim. Mas aí eu posso dar 2, uma paga e uma gratuita. Boas, conhecida e que é prático de usar, que tu vai aprender rapidinho e não vai te dar trabalho. Uma paga, Dropbox. Dropbox tem de graça também, mas aí o espaço é pequeno. Então, se tu quer pagar para ter uma quantidade de boa, Dropbox. Tá? É bem simples de usar, enfim, tem outras muito melhores, eu diria, tá? Mas se tu não tem nada e precisa fazer rapidinho e quer pagar uma mixaria, Dropbox é barato. E aqui eu recomendo, e a segunda é a que eu recomendo para todo mundo. Por quê? Porque ela é de graça. E ela só tem aí o que eu considero um dos maiores servidores com qualidade de servidor que tem por aí, que é do Google, né? Que é o Google Fotos. Esse aí eu recomendo para todo mundo. Em se tratando só de backup de fotos, tá? Porque o Google também oferece o Google Drive, que te permite gravar outras várias coisas, mas aí ele não é de graça necessariamente. Ele te dá uma provinha ali, mas não é de graça. Eu recomendo para todo mundo o Google Fotos, né, cara? Para quem trabalha com fotos principalmente, porque o Google Fotos ele é gratuito e ilimitado, né? Não, eu acho que ele é interessante. Eu acho que, enfim, quem tem dúvida, enfim, o Google Fotos é uma baita ferramenta que eu uso também. E ele é muito simples, né? Ele é muito simples. Muito simples. Eu acho que dentro do Google deve ter algo falando sobre o Google Fotos. Eu confio. Não, eu acho que se tu jogar Google Fotos no Google ali, tu acha alguma Ele coisa. vai te explicar como funciona. Mas, Eu cara, acho. conta como é o teu sistema, sabe? O que tu tem aí, sabe? De físico e online. Eu físico, eu tenho. Eu trabalho constantemente com 3 HDs. É o HD do meu sistema, onde tá os programas, enfim, né? Ali eu não gravo nada além dos programas. É só os catálogos. Então eu tenho os catálogos enquanto eu estou trabalhando, eu tenho ali. E como eu tenho um HD, esse HD ele é SSD. Então ele é um pouco menor do que os outros, porque eu não, né, muita grana para comprar um muito grande. Então eu tenho um de 500 e esse de 500 eu tenho uma cópia dos catálogos ali e são os catálogos onde eu vou trabalhando. Daí eu tenho mais 2 HDs, onde tem cópia desses catálogos. Eu tenho um SSD e em 2 HDs. E nesses mesmos 2 HDs, toda vez que eu termino de fotografar, enfim, vou fazer a cópia, eu copio igual nesses 2 HDs e eu uso de um deles. O outro fica parado. Então eu copio. A primeira coisa que eu faço é copiar nos 2. Daí eu crio o catálogo e aí eu copio esse catálogo nos 3. E aí eu faço a importação e aí eu faço o backup através do Lightroom mesmo, né? E toda vez que eu termino, ele faz a cópia do catálogo. E eu tenho as fotos daí quando eu termino, né? Eu não exporto elas de primeira ainda, mas aquelas fotos que eu estou editando, as que eu escolhi para editar, essas fotos eu pego e assim que eu importei, eu nem edito elas e eu faço uma exportação e jogo pro Google Fotos. Cru. Basicamente é isso. E essa pasta eu mantenho, esse backup no Google Fotos, eu mantenho ela assim até que eu termine o trabalho. Quando eu termino e aí as fotos estão prontas para entregar para o cliente, eu troco. Eu boto as fotos editadas no lugar das cruas. E aí não mexo mais. Show, meu. Acho que é isso aí. Tá? Deu 10 minutos já. Então, tá. Valeu. A gente viu um pouco sobre backup e não morrer, né? Porque, cara, dar pau em HD não é igual cair de moto, não é se acontecer, é quando vai acontecer, né? Quando vai acontecer, exatamente. Então, quanto mais a gente se proteger, melhor. Feito, meu? Valeu. Feito. Deixa eu pausar aqui. Tchau. Então tá, gurizada. Esse foi mais um no canal. Até semana que vem. Falou, tchau, fui!